Muito bom dia, amigos do Vale do São Lourenço. Estamos iniciando mais um programa, A Voz do Resgate. Mais uma vez, nessa manhã de domingo, nós, como sempre fazemos, estamos aqui para abençoar a sua vida com a porção da palavra de Deus. Me chamo Vando, sirvo a Deus na Igreja Adna, a qual é uma das manutentoras desse programa, e servimos ali, juntamente com o pastor Marcelo, a qual quero mandar um abraço para ele nessa manhã, e também para todos os irmãos da Igreja Adna, aqui em Jaciara. Você que ainda não conhece a nossa igreja, nós estamos ali na Rua das Palmeiras, esquina com a Rua Irapuru, no bairro Florais do Planalto. Então, nesta manhã, para iniciar o nosso programa, eu quero orar com você. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus que fale conosco nessa manhã, que Deus também abençoe a sua vida nesse dia de domingo, que seu dia seja repleto de bênçãos, seja repleto de alegria e de paz. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nessa manhã te louvar mais uma vez pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Queremos entregar, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos. Queremos nessa manhã dedicar ao Senhor o nosso louvor, aleluia, e render também ao Senhor toda a glória. Nessa manhã de domingo, Pai, estamos aqui através desse programa para glorificar o Teu nome, para abençoar vidas, e pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito fale conosco, abençoe essa pessoa que está nos ouvindo. Eu não sei como essa pessoa iniciou o dia de domingo dela, mas o Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, a conhece. Que o Senhor possa visitar este lar, que o Senhor possa visitar esse homem, visitar essa mulher, visitar esse jovem, esse adolescente, essa criança, e que a glória do Senhor envolva, aleluia, a vida de cada um nesse dia de domingo. Fomos feitos para a glorificação do Teu nome, fomos criados para louvar ao Senhor. Então nós queremos te agradecer nessa manhã por esse dia de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e queridos amigos. Nós vamos nesse momento chamar os nossos patrocinadores, aqueles amigos e empresários que nos abençoam, que ajudam a manter esse programa, aos domingos aqui, para abençoar a sua vida. Nós vamos chamar os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque e Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade.
Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Muito bem, estamos de volta e queremos agora ler a palavra do Senhor, né? O nosso intuito nas manhãs de domingo é meditar na palavra de Deus, né? Trazer uma porção de bênção através da palavra do Senhor para a sua vida. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada e quiser nos acompanhar, fique à vontade. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. É uma leitura conhecida de todos nós. E nós vamos ler nessa manhã e meditar nesse texto, que é muito importante aplicarmos algumas lições desse texto em nossas vidas. Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Meus irmãos e amigos que me ouvem, né, através das mídias sociais, através desse programa, daqui da TV Cidade, eu quero, nessa manhã, tirar algumas lições desse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre uma mulher. Uma mulher que tinha um problema muito sério na sua casa. Essa mulher era uma mulher cananeia, né? Que morava ali nas regiões de Tiro e de Sidom. Ela não era uma mulher judia, porém, ela foi ter com Jesus, pois ela tinha um problema. E nós, quando temos problemas, e muitas das vezes não temos a quem recorrer, creio eu que esse aqui é o caso dessa mulher. A sua filha tinha um problema que o vizinho não podia resolver, que talvez os seus familiares
não podia resolver. Talvez os médicos também não poderiam resolver. E essa mulher, desesperada, ela vendo que ela não tinha outra saída, ela vendo que ela não tinha mais a quem recorrer, ela resolve ir ter com Jesus. E nós sabemos que, por ela ser uma mulher não judia, né? Uma mulher que não fazia parte do contexto do povo judeu, ela iria enfrentar algumas dificuldades para chegar até Jesus. Nessa ocasião, Jesus tinha ido para as regiões de Tiro e Sidom. E ele, na sua fala, o texto nos revela que quando ela aproxima-se de Jesus e começa a rogar-lhe, porque ela estava desesperada, os discípulos dizem para aquela mulher, olha, ele não vai te ouvir. Ou seja, não foi dado àquela mulher uma oportunidade de se aproximar de Jesus. Então ele encontrou essa dificuldade. O discípulo diz, olha, para Jesus diz, olha, despede essa mulher. Ela está nos incomodando. Ela está nos incomodando. E Jesus diz, olha, eu não vim aqui para ela. Então a primeira barreira que ela encontra aqui é a barreira do desprezo, primeiro dos discípulos, depois o próprio Jesus, ele disse para ela, olha, eu não vim aqui para falar com você, eu vim aqui para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de fato Jesus tinha ido pregar para os judeus. Mas aquela mulher, ela não desiste, porque ela precisava resolver o seu problema. E muitas das vezes, esses problemas que vem na nossa vida, muitas das vezes, nós encontramos barreiras. Muitas das vezes a barreira do desânimo. Muitas das vezes a barreira que nos impede de chegar até Jesus. E muitas das vezes desistimos. E nessa manhã eu aprendo com essa mulher, porque ela não desistiu. Ela estava convicta do que ela queria a cura para a sua filha. Ela queria a cura para a sua filha. Quando os discípulos tentam afastá-la de Jesus, quando o próprio Jesus tenta, e diz, nas suas palavras para ela que não tinha tempo ali para ela, pois ele estava indo ali pregar para o povo de Israel, ela não desistiu. E tem uma coisa muito interessante. A palavra diz que ela veio e adorou. Ela veio e adorou. Talvez o seu milagre esteja condicionado, está sendo impedido, porque você, em vez de adorar como essa mulher fez, você está murmurando. Ela não murmurou, ela não brigou, ela não discutiu, porque ela sabia o que ela queria. Ela queria a cura para a sua filha. E quando nós estamos dispostos a pagar o preço por algo que nós queremos, a pagar o preço diante de Deus, a orar como essa mulher fez, ela não ficou em casa, ela se cansou de ver a sua filha naquela situação. Talvez você tenha um problema, e esse problema talvez para você ele é insolúvel, você não vê solução para esse problema. Eu quero dizer nessa manhã que a solução para o seu problema é Jesus. A solução para esse problema que você está enfrentando é Jesus. Essa mulher não ficou em casa. Talvez você está querendo receber o seu milagre, está querendo que o seu problema seja solucionado, mas você não se posiciona. E Deus quer que você se posicione. Jesus sabia que aquela mulher precisava daquela cura. E ela foi até ele. E quando ela ouve o não
dos discípulos, quando ela ouve o não de Jesus, ela adora a Jesus, ela busca a Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você, para alcançar o seu milagre, você precisa sair do lugar de conforto que você está e ir para o enfrentamento, como essa mulher fez. Primeiro ela enfrenta ali a barreira cultural, ela não podia se aproximar deles. Ela era uma mulher estrangeira. Aquele povo que estava ali, os discípulos, era estranho para ela. Mas ela precisava quebrar essa barreira para receber o seu milagre. Talvez nessa manhã você esteja me ouvindo, talvez você esteja numa situação onde você não vê solução. Mas se você ficar na posição que você está, a posição que não está trazendo solução, a posição que não está trazendo esperança para que você receba o seu milagre, você não vai receber o seu milagre. Então mova-se, vá até Jesus. É difícil, muitas das vezes, nós, quando estamos passando por problemas e dificuldades, é muito difícil, às vezes, nós reconhecermos que precisamos de alguém que pode nos ajudar, mas eu preciso clamar como essa mulher fez, eu preciso me colocar na posição em que Deus me ouça. E eu quero lhe dizer uma coisa, a posição que Deus vai ouvir o seu clamor, a posição que Deus quer que você esteja diante dele, é numa posição de adorador, é numa posição como essa mulher fez, é de joelhos, é adorando, é mostrando para Deus que você precisa do seu milagre, mas você precisa ainda mais do dono do milagre. O seu milagre está condicionado da vida que você leva, da proximidade que você está de Deus. Se aquela mulher ficasse em casa, não tivesse ido aos pés de Jesus, ela não teria recebido o milagre dela. E nessa manhã nós precisamos ir até Jesus. Você precisa ir até Jesus. Você precisa buscar a Jesus para que o seu milagre ele chegue até a sua vida. Então essa mulher venceu essa barreira. E a primeira lição que nós aprendemos com ela aqui é que para receber o nosso milagre, nós precisamos sair da situação que nós estamos num ambiente de conforto e enfrentar dificuldades para que o milagre chegue até a minha casa, chegue até a minha vida, chegue até a sua vida. E essa mulher, após ser confrontada pelo próprio Jesus, ela se humilha. Quando ela ouve aquela palavra que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ou seja, eu não vim aqui para você, eu vim aqui para os meus filhos, para os judeus. Ela fala assim, olha, eu quero, nem que seja o que sobra. Eu quero, nem que seja o que sobrar da mesa dos filhos. Eu estou aqui na condição de quem precisa. Eu estou aqui na condição de quem tem uma filha miseravelmente demoniada em casa e que não tem quem resolva o meu problema. Talvez nessa manhã você precise se colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecendo que a situação que você se encontra é uma situação de miséria. Para alcançar o milagre de Deus, nós precisamos entender como essa mulher entendeu e como essa mulher agiu, que a condição que ela estava era uma condição miserável, era uma condição de quem não tinha recursos nenhum e precisava de fato de um milagre. O seu milagre vai chegar na hora que você se humilhar e reconhecer
que você não é merecedor dele. Aquela mulher disse, olha, eu não mereço sentar na mesa. Não mereço sentar na mesa. Mas eu me contento com as migalhas, porque a situação que eu estou aqui não é situação de exigir, é uma situação de aceitar. E por causa daquela atitude, Jesus disse para ela, ó mulher, grande é a sua fé. Se aquela mulher tivesse se colocado numa situação de superioridade, se aquela mulher tivesse se colocado numa posição em que, de orgulho, porque as palavras que ela ouviram foram palavras duras, ela não teria alcançado o seu milagre. Mas ela se humilhou. Ela aceitou e reconheceu a sua condição. E por isso alcançou o milagre. E nessa manhã eu pergunto, qual é a sua condição nessa manhã? Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade. Mas qual é a sua condição diante de Deus? O que você tem feito para agradar a Deus, para que o milagre chegue até a sua vida? Essa mulher entendeu isso. E quando ela entendeu e colocou toda a sua fé, porque ela precisava do milagre, Jesus a atendeu. E a Bíblia diz, aqui, Mateus no capítulo 28, no capítulo 15, verso 28, que naquele exato momento que aquela mulher expressa a sua fé, coloca toda a sua fé diante de Jesus, naquele mesmo momento, Jesus entendendo isso, a sua filha ficou curada. E nessa manhã Jesus quer curar você. Jesus quer curar a sua vida. Jesus quer que você reconheça que o milagre dele está para chegar na sua vida, mas você depende de se posicionar. Porque o Jesus que curou aquela mulher, o Jesus que curou a filha daquela mulher, melhor dizendo, é o mesmo Jesus que quer alcançar você com a cura, com a libertação. A libertação, às vezes, daquele esposo que precisa de libertação, a libertação daquele filho que está nas drogas, a libertação, aleluia, daquela enfermidade que você tem. Jesus quer nessa manhã que você, assim como essa mulher fez, que você também faça, vencendo as barreiras, rompendo as dificuldades, usando a fé, receba o milagre através da busca ao Senhor. Amém? Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você. Para você nessa manhã. Para que você medite. Para que você busque a Deus. Independente da situação que você se encontra nesse momento. Assim como a mulher sirofenícia fez, você também faça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, eu quero chamar um clipe, com a cantora Nair Nani, que fala sobre oração, fala sobre clamor, para abençoar a sua vida. Já estamos de volta. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Jesus, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém
Jesus. Nas horas amargas dos meus dias, Jesus está lá. O único que, conhecendo todas as minhas facetas, ficou. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. Nome dele é Jesus. Nome dele é Jesus. Oh, de todas as horas, Jesus. De todos os momentos, Jesus. De todas as circunstâncias, Jesus. Se você cair, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Quando todo mundo vai, Jesus fica. Quando já não tem saída, Jesus me guia. Quando todos duvidam de mim, Jesus acredita. Até quando eu mesma me odeio, Jesus me ama. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Jesus responde com muito amor. Não é como os homens, não. Não, 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 não. Não é como os homens, não. Não, 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 não. Não é como os homens, não, não. Ele não erra. Não é como os homens. Ele não mente. Não é como os homens. Não abandona. Jesus é fiel. Fiel. Jesus é fiel. Fiel. Vamos terminar, Nathaniel, com "É tudo Deus". Amém? Nós estamos de volta, depois de ouvir esse clipe maravilhoso, né, da cantora Nani Azevedo, né? Que muito nos abençoou nessa manhã. E nesse momento eu quero orar com você. Nós precisamos orar. Ouvimos uma palavra que falou de oração, que falou de clamor. Então, nesse domingo que você precisa de algo, né, ore a Deus. Né? Deus, ele nos ouve, Jesus nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Nenhuma pessoa que procurou a Jesus ficou sem resposta. E Deus, Ele quer dar a resposta para você nessa manhã de domingo. Que você possa nessa manhã orar, falar com Deus, colocar diante dEle todos os seus problemas e as suas dificuldades. Nós vamos orar nesse momento. Você que pode, ore comigo, né, que Deus vai estar abençoando você e a sua casa. Amém? Ore comigo nessa manhã. Senhor, queremos louvar-te, exaltar o teu nome, glorificar ao Senhor.
Eu quero apresentar as vidas nessa manhã, essa mulher, esse homem, essa pessoa que está diante dessa TV, ou até mesmo em um celular, nas mídias sociais, acompanhando esse programa. A nossa audiência nessa manhã, eu quero orar por cura, eu quero orar por libertação, eu quero orar para que o Senhor desate as amarras, aquilo que impede essa pessoa de receber o milagre do Senhor. Eu oro nessa manhã, apresenta ao Senhor por essas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, o teu filho. Eu quero orar para que o Senhor alcance com salvação, para que o Senhor alcance com libertação, para que o Senhor alcance com milagre essas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero nessa manhã já fazer um convite a você, né? Para estar conosco ali no nosso templo, você que é de Jaciara, nosso templo da Igreja AD, na Assembleia de Deus Nova Aliança, é uma igreja que é presidida aqui no nosso campo pelo pastor Marcelo de Ávila Fonseca, e a pastora Cirlei, são nossos pastores ali. Nós estamos ali de braços abertos para receber você, a sua família, para estar conosco, né, adorando a Deus. Nós temos ali uma equipe de louvor maravilhosa, nós temos ali ouvido palavra do céu, palavra de edificação. Domingo, hoje à noite, né, o pastor Marcelo estará pregando a palavra do Senhor, né? Então, você que é de Jaciara, puder estar conosco ali na Rua das Palmeiras, né, ali no bairro Florais do Planalto, Rua das Palmeiras, na esquina com a Rua Irapuru. Você é bem-vindo, né, ali no nosso templo, para adorar o nome do Senhor conosco. Amém? Então eu quero agradecer a você nessa manhã por ter estado conosco, né, e que Deus abençoe a sua vida e abençoe também o seu dia de domingo e abençoe grandemente a sua casa. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.